Bom dia, povo lindo! Tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje, dia 5 de dezembro, estamos aqui reunidos para ter o nosso tempo com Deus, o nosso devocional diário, aonde nós lemos trechos da Palavra de Deus, versículos bíblicos e trazemos essa aplicação para a nossa rotina, para o nosso dia a dia. Falando hoje a respeito de desertos, de paisagens devastadas, de um tempo onde você atravessa dificuldades e não entende por que foi levado até lá. Lembrando que Jesus foi tentado pelo inimigo, mas foi levado ao deserto pelo Espírito. Por que será que ele precisou passar por isso? Vamos ler o trecho aqui do nosso devocional diário com o título Paisagem Transformada, que diz assim: Gosto demais do meu jardim. No entanto, no inverno, o frio e a geada o reduzem a uma paisagem seca, coberta de geada e sem flores. No jardim do Éden não era assim. Era um jardim lindíssimo durante o ano todo, e ali Adão e Eva se deleitavam com a maravilhosa criação de Deus e com a alegria da perfeita harmonia com o Senhor, e entre os dois. Até Satanás entrar na cena, trazendo ervas daninhas, espinhos, destruição e morte. A palavra nos deixa claro que quem traz essa situação até eles é o inimigo, não foi o Senhor. É impossível não observar o contraste entre a paisagem descrita em Gênesis 1, que fala do jardim de Deus, e no Evangelho de Mateus, capítulo 4, onde nós temos a passagem de Jesus no deserto. O mesmo tentador que certa vez entrou no jardim do Senhor, agora saúda o Filho de Deus em seu território, o deserto perigoso e infrutífero. Mas você pode lembrar daquela máxima, né? Jesus venceu o diabo no deserto, apesar de Adão ter perdido no paraíso. O deserto pode ser uma representação do que o mundo e a vida se tornam quando Satanás se faz presente. Com um golpe certeiro, a alegria do Éden foi substituída pela aridez da vergonha. A descrição que nós temos em Gênesis 3, quando Eva ouve a serpente, é tentada por Satanás e faz o que ele quer, porque duvida das palavras de Deus, duvida daquilo que Deus disse verdadeiramente e passa a acreditar naquilo que o inimigo falou. A situação era a mesma diante dela, nada havia mudado, mas a intenção do coração foi levada pelo mau caminho. E aí, quando isso acontece, ela deixa de desfrutar da terra da promessa. É uma escolha. Contudo, Jesus foi vitorioso no território de Satanás. Em Mateus 4, nós temos o relato de Jesus no deserto. Vamos ler essa passagem? São alguns poucos versículos, mas vale a pena você acompanhar. A tentação de Jesus tem o subtítulo: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois disso teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O inimigo testa o poder de Jesus, testa a identidade dele, testa
se Jesus sabia quem realmente ele era, quando questiona a respeito de ser o Filho de Deus. Porém, Jesus respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não são as circunstâncias que estão ao seu redor a verdade absoluta sobre a sua vida. Não é a respeito disso que você deve ter um apoio, ter uma segurança para viver. Mas é a respeito de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa é a instrução do Senhor. Então o diabo o transportou até a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em nenhuma pedra. O inimigo novamente tentando Jesus, fazendo com que ele acredite que se nada de mal acontece com ele, então Deus cuida dele. Mas se ele tem realmente todo esse poder de ser o Filho de Deus e não se lança do pináculo do templo, quer dizer que a identidade dele está ferida. Essa é a acusação. Você tem poder? Você realmente é o Filho de Deus? Então pode se jogar, porque Deus vai cuidar de você. E se ele não cuidar, quer dizer que ele não é Deus de verdade, ou ele não é teu pai de verdade. E aí Jesus responde com a própria palavra. Também está escrito, não tentarás o Senhor seu Deus. Veja que o inimigo conhece a palavra. E o jogo dele, tanto no deserto, tentando a Jesus, quanto no jardim, tentando Eva, é apenas uma distorção da própria palavra. E hoje, no nosso dia a dia, quantos falsos profetas e falsos pastores você conhece que de púlpito, com o microfone nas mãos, ou até mesmo pelo YouTube, pela internet, distorcem a palavra de Deus, interpretam ao seu bel prazer, para que você acredite na verdade conforme a visão deles. É a mesma coisa que acontece aqui. O inimigo, o diabo, tentando Jesus com a própria palavra, distorcendo não só o que está escrito, mas o pequeno significado. Aquela nuance tênue que existe na interpretação bíblica. Não é só um jeito diferente de olhar, é só um ponto de vista diferente, que pode mudar completamente a verdade que Deus tem para você e para a sua vida. Um pequeno detalhe que muda tudo, que tira você do deserto para o paraíso ou vice-versa, que faz com que você seja expulso do paraíso aonde Deus já planejou e já te colocou. E Jesus então responde, também está escrito, não tentarás o Senhor seu Deus. E novamente transportou o diabo Jesus até um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso eu te darei, se prostrado você me adorar. E quantas pessoas conhecemos hoje em dia que entregariam a sua fé, as suas verdades, os seus princípios, deixaria de lado o propósito de Deus em troca de poder, em troca de fama, em troca dos reinos do mundo, em troca dessa glória. Quantas pessoas temos do nosso lado todos os dias? Na sua família, no seu trabalho, no seu convívio social, que disputam poder.
apenas se prostre e me adore. É só essa a tentação do inimigo. Coloque o seu coração distante daquilo que Deus ensinou. E eu vou te dar tudo o que você quer. Fama, poder, dinheiro, riquezas. É só me adorar. E então Jesus responde: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou e chegaram os anjos para servir Jesus. Nas 3 vezes em que Jesus foi tentado, as 3 vezes ele responde com a própria palavra. O diabo te tenta com a palavra, colocando em xeque a fidelidade de Deus, o caráter de Deus. E a sua resposta deve ser também a palavra. Mas para que você tenha esse conhecimento, você precisa saber quem Deus é. Você ler a Bíblia e não conhecer o caráter de Deus também te torna refém, da mesma forma que Eva foi, distorcendo uma pequena frase que mudaria toda a história. O deserto pode ser uma representação do que o mundo e a vida se tornam quando Satanás está presente. Com um golpe certeiro, a alegria do Éden foi substituída pela aridez da vergonha. Contudo, Jesus foi vitorioso no território de Satanás quando vence no deserto. Por sua vitória, Ele nos concede a esperança de também podermos ser vencedores, o que nos mostra que o inimigo não vai prevalecer. Lembre que no final a história dele já está escrita. No final ele já perdeu. Cabe a você seguir a palavra para que a vitória esteja em suas mãos. Muitos são chamados, poucos escolhidos, e menos ainda é a porção dos vencedores, que diz a palavra. Somente os vencedores estarão no reino. Essa vitória de Jesus nos assegura que chegará o dia em que não mais sofreremos no deserto de Satanás, no deserto dessa terra, nas tentações do dia a dia que nós passamos. Afinal, o Senhor nos promete uma vida em abundância. E aí eu não falo lá do céu, não falo de estar com Cristo, falo da terra, de hoje. Falo da sua vida, da sua rotina no dia a dia. O Senhor te promete vitória. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei, é o que diz a palavra. Chegará o dia em que não mais sofreremos no deserto de Satanás, pois seremos conduzidos ao céu, onde a alegria do Éden será nossa e para sempre. É isso o que devemos esperar do nosso Senhor. Ele não é somente o teu Senhor, mas também o seu Salvador. Lembre que esse tempo vai chegar e que o reino dos céus, como diz na palavra, é conquistado por esforço, e aqueles que se esforçam são os que se apoderam dele. Tome posse da verdade que Deus tem para a sua vida. Reinar com Cristo aqui na terra. Ao atravessar o deserto da tentação, a vitória de Cristo já é sua. O deserto não é a circunstância que você atravessa hoje. O deserto é a tentação do inimigo
em distorcer a palavra para que você desvie o seu coração. E nesse trajeto, culpe a Deus. A partir do momento que você faz isso, não tem mais como você ter a vida em abundância que Jesus prometeu que você teria. Lembre que tudo já está escrito. E no final, aqueles que se apoderam é que fazem parte do reino. O reino é conquistado por esforço. E somente os vitoriosos seguem como Jesus aqui em Mateus 4, no deserto, vencendo Satanás. A tentação vem dele, mas quem te leva para o deserto é o Espírito. Continue ouvindo a direção de Deus e obedecendo a palavra. Assim você sairá vitorioso. Beijo, fiquem com Deus. Amanhã nos vemos de novo em mais um tempo devocional. Lembrando que se você quiser acompanhar todas as gravações, elas ficam salvas no YouTube. O link do meu canal no YouTube fica também na bio do Instagram. Até amanhã. Deus abençoe você.